Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, qual a sua análise da nova Carta aos Brasileiros, que reúne assinaturas de intelectuais, artistas, políticos, banqueiros, empresários e da sociedade civil em defesa da democracia e das urnas eletrônicas? A Carta aos Brasileiros, nova versão, que será lançada no dia 11 de agosto, quase 5 décadas depois da primeira, tem a máxima importância, porque ela aponta a necessidade de preservarmos a democracia, os direitos, em suma, tudo aquilo que foi sendo construído já faz séculos, a começar pelas declarações de direitos, inglesa, norte-americana, francesa, na virada do século XVII para o XVIII, do XVIII para o XIX, e depois também pela nossa Constituição. Nossa Constituição é exemplar, ela resulta de grandes discussões no Brasil todo, de um projeto de um Brasil justo. Ela mesma diz no artigo 3º que a meta da República Federativa do Brasil é constituir uma nação justa, solidária, sem preconceitos e erradicar a pobreza. Não é só acabar com a miséria, acabar com a pobreza. Miséria é quando você nem tem direito que comer, você nem sobrevive, que é a situação já de dezenas de milhões de brasileiros, depois que o Brasil voltou ao mapa da fome, do qual tinha saído em 2012. Mas fora isso, a Constituição é um projeto de Brasil em termos de educação, de cultura, ciência e tecnologia, é um projeto muito avançado e nós temos que seguir a linha da Constituição para, se quisermos ter um país que realmente tenha protagonismo na cena mundial. Bom, muito importante é, nesse momento, respeitar o voto. Nós temos toda uma campanha sendo feita contra o voto, contra a democracia, contra eleições livres, com argumentos falsos, alegando, por exemplo, fraude nas urnas eletrônicas, que não foi constatada em nenhuma vez, preparando tumultos, para o dia das eleições. Então é muito importante estarmos juntos, estarmos unidos e defendermos a Constituição, defendermos as leis que foram tão prejudicadas esses últimos anos, tão perturbadas. E qual a importância da primeira Carta aos Brasileiros, de 1977? A Carta aos Brasileiros, de 1977, precisa ser um pouco retraçada na história. Nós tínhamos, em primeiro lugar, um regime ditatorial. Isso era muito claro, visível, mas havia muita gente nos altos escalões da economia, da sociedade, que era favorável à ditadura, embora o povo padecesse muito. A ditadura foi, podemos dizer, uma guerra de classes, uma guerra de quem tinha dinheiro contra quem não tinha, que é uma tradição no Brasil, essa da humilhação dos mais pobres. E aí, um advogado notável, professor de mais alto destaque da Faculdade de Direito da USP, Goffredo da Silva Teles, redigiu esse texto e foi assinado por outros advogados importantes, outras pessoas de convicções democráticas, defendendo a volta à democracia. Talvez até mais democracia do que antes, porque o único período democrático que tivemos antes do fim da ditadura militar, em 85, foi o período entre 45 e 64, ali cuidado com o golpe militar de 31 de março ou 1º de abril de 64. Então era muito importante, não apenas restabelecermos as liberdades democráticas, mas darmos a elas mais vigor. Quer dizer, acabar com a fraude eleitoral que havia no tempo da cédula em papel, acabar com a prepotência, a arrogância, permitir que todos os partidos fossem registrados e pudessem disputar as eleições, permitir, sobretudo, que os sindicatos tivessem autonomia, porque antes era facílimo, bastava para fechar um sindicato ou intervir nele, bastava uma decisão do ministro do Trabalho. Então tudo isso foi muito importante na Carta aos Brasileiros de 1977 e volta a sê-lo 45 anos depois na Carta aos Brasileiros de 2022, que muitos de nós assinamos, eu assinei pessoalmente, a SBPC, que eu presido, assinou também, e várias outras entidades, vários intelectuais, artistas, até mesmo empresários, o que é muito importante unir nesse momento todos, em defesa da democracia. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco.
quais são os impactos para a área da tecnologia a decisão recente dos Estados Unidos em relação ao aborto? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Veja, tem gente que pensa que essa onda conservadora que ataca e corrói avanços de décadas, né, que elas afetam apenas aquilo que se chama de costumes, né, hábitos culturais, regras de convívio, educação. Claro, elas dizem respeito à formação de valores, de caráter, mas quem acredita que as decisões que questionam os fundamentos dessas leis, que garantem direitos nossos, né, das pessoas, dos indivíduos, se resume a esses hábitos, errou feio. Os impactos vão muito além do que se pode entender como costumes, né, que é a palavra que se usa, que nem acredito que é a palavra adequada, mas ela atinge o mundo dos negócios, da economia, o mundo da tecnologia. Aí vejam a decisão recente dos Estados Unidos, em que a Suprema Corte derrubou uma lei de 1973 que garantia, no âmbito federal, o direito ao aborto. Essa decisão não veio sozinha, né? Várias outras que dizem respeito a armas, que falam sobre escolas privadas recebendo verbas públicas. O que eu gostaria de enfatizar é que o Estado, com essas posições mais antigas, mais conservadoras, elas avançam sobre a privacidade de cada um, mas também sobre as empresas que oferecem serviços que podem ser caracterizados como corresponsáveis por decisões individuais. Ações começam a correr em cortes estaduais nos Estados Unidos que exigem a quebra de sigilo de conversas em redes sociais, de busca por informação que comprovaria a ida de mulheres a clínicas que executam o aborto, gente que procura medicamentos que podem provocar esse aborto. Isso é feito de forma privada sobre outros, né? De modo ou pelo marido que não quer, ou pela mulher, ou por um parente, ou por associações que são anti-aborto, e que acabam levando a uma discussão regulatória, né? Legal, e abre as portas para a vigilância geral, generalizada na sociedade, que tem na base a quebra de privacidade. Professor, e como podemos lidar com essa situação? Mesmo nos Estados Unidos, em que os estados têm essa maior liberdade para definir leis, ninguém está preparado para isso. Imagine, você coloca numa rede social sua foto de grávida, depois tem um problema de saúde, você é obrigado a abortar, você acaba levando uma ação, mas também a plataforma que divulgou aquela ação, ou a companhia telefônica que permite acompanhar onde você foi, né, o seu roteiro de mobilidade. A confusão está instalada e é generalizada e tem a ver muito exatamente com a tecnologia, porque tem gente preparando aplicativos que seguem as pessoas grávidas para saber se elas vão até o fim na sua gravidez. A loucura parece que é infinita. E o mais grave é que essas tensões tendem a aumentar essa parte regulatória que atinge tecnologia, economia, empresas e também, fundamentalmente, a vida das pessoas, porque essa questão regulatória não está uma solução à vista. O resultado é que a disputa está aberta e vai ser preciso muita coragem para fazer refluir essa maré e não deixar que a tecnologia, nesse caso, ajude ao contrário do que dizem, não a salvar vidas, mas exatamente a impedir que as pessoas tenham uma vida com liberdade, apesar de estar sempre falando em liberdade. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo. Ao executar 4 ativistas democráticos, a junta militar de Mianmar provou não dar a mínima para a opinião pública mundial.
Professora Marília Fiorillo. Olá, assíduo ouvinte da Rádio USP. Um ato depravado. Foi o que disse o relator da ONU sobre Direitos Humanos a respeito da execução de 4 ativistas pró-democracia pela junta militar de Mianmar, no início dessa semana. Desde o golpe militar de janeiro do ano passado, o país mergulhou num caos e violência jamais vistos, mesmo para os padrões de lá. As 4 pessoas executadas, entre elas um artista de hip-hop e um ativista do partido de Aung San Suu Kyi, Liga Nacional para a Democracia, foram julgados num tribunal a portas fechadas em segredo. As acusações foram forjadas e sequer as famílias foram avisadas, segundo a Human Rights Watch. Desde o final da década de 80, não se aplicava a pena de morte no país. E nem o pedido de clemência de outros países asiáticos foi ouvido. Há mais 113 pessoas condenadas à morte. Assassinar parece ser uma vocação do exército birmanês, pois, desde o golpe, segundo a Associação de Assistência a Prisioneiros Políticos, AAPP, 2.000 civis foram abatidos a tiro e a esmo, com uma especial predileção, diz o relatório, por fuzilar crianças. Dessa vez, porém, a brutalidade, em vez de incutir medo, incitou raiva e resistência, inclusive a resistência armada de vários setores, desde as etnias das fronteiras do norte a facções do PDF, o People Defense Force, um grupo que surgiu após o golpe. Ao contrário dos protestos pacíficos e coloridos que se seguiram ao golpe, como, por exemplo, pendurar varais de calcinhas para impedir a passagem dos soldados, que é uma antiga superstição lá, os novos protestos vieram com o rosto encoberto por máscaras e muita revolta. A resistência interna possui armas precárias, enquanto a Tatmadaw, são as forças militares, usa contra os civis bombardeios de mísseis de proveniência chinesa e russa. O maior empecilho para a democracia em Mianmar é o isolacionismo do país, cujos mandantes não dão a mínima para a opinião pública mundial. A condenação do ministro do exterior japonês, por exemplo, ou da cúpula asiática, foram alvo de zombaria. Explica-se, Mianmar não mantém relações comerciais importantes com ninguém, exceto com a China, que protege e apadrinha os generais. Há rumores de deserções no exército e de uma inédita aliança entre etnias que se detestavam para enfrentar a brutalidade do governo. Lamentavelmente, uma solução negociada não está no horizonte. Hoje, o engajamento dos birmaneses tornou-se uma escolha inevitável, que lembra um poema de D.H. Lawrence, intitulado A Batalha da Vida. É a vida disputa, o longo combate? Sim, é verdade. Luto o tempo todo. Sou forçado a isso. Mesmo assim, não estou interessado na luta, na disputa, no combate. Estou apenas envolvido. Fecha aspas. Envolvidos no limite do suportável, os birmaneses, envolvidos no limite do suportável, acabaram empurrados pela própria junta ao combate. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.
Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson Schwartz, qual é o tema da sua coluna de hoje? Será que a internet é fake? Isso mesmo. A internet inteira, será que é um fenômeno, todo ele fake? Todo um cenário, não de ficção distópica, futurista, mas a realidade, mais para Black Mirror, ou até pior, junto com pandemia e crise econômica, os problemas na esfera digital, no metaverso, na internet 5, 6, 7.0, esses problemas já se manifestam e a gente vê que a conexão entre o mundo virtual e o mundo real não é uma conexão tão etérea, tão imaterial assim. Uma reportagem de Carlos Petrocillo e Paula Soprano, que foi publicada na Folha de São Paulo, que gamers oferecem até R$10.000 para comprar o selo azul do Twitter. Já tem um mercado paralelo só para negociar a credibilidade de que aquilo é uma conta original. O Twitter protesta, todas as grandes empresas na área de mídias sociais e redes parecem acreditar que os sistemas de segurança são absolutamente impenetráveis. Mas tem o caráter humano e talvez a natureza humana que acaba sempre dando, como a gente chama aqui no Brasil, um jeitinho. Professor, jeitinho no mundo digital? Como é que funciona? No caso do jeitinho digital, quase R$11.000 em troca do selo azul, que ele dá a identidade do usuário de uma rede social. E aí também entra com muita força um tema que a gente tem tratado bastante aqui na economia, que é o das moedas digitais, criptomoedas e, claro, a fusão e muitas vezes confusão entre games e as NFTs, Non-Fungible Tokens, os tokens não fungíveis. A própria palavra token acaba que não é traduzida, mas token justamente significa um ícone. Então, esse mercado monetário descentralizado e, obviamente, com problemas de regulamentação, muita fraude, tem também jogos, né, de NFT, games de NFT, sempre oferecendo o quê? A recompensa. Como em todo game, a recompensa tem aqui um papel central. A discussão sobre aspectos éticos ligados a essa economia da informação audiovisual, economia dos ícones, né, isso que a gente chama de economia, bem, a consolidação já está acontecendo, né, já tem grandes empresas realmente dominando, e a notícia também é que essa onda de fusões e aquisições muito parecida com o que já acontece em outros setores da economia. Foi publicado também pela Folha de São Paulo, mas falando que tem um setor da economia que não pode reclamar da pandemia, todo mundo trancado em casa, consumindo mais jogos. Obviamente houve um considerável crescimento no faturamento. O Rodrigo Terra, que é o presidente da Abra Games, Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos, reagiu aqui na reportagem, falou: ficamos com muita preocupação com a verticalização do mercado. Então essa ideia de que é preciso criar oportunidades para que mais gente entre nessa onda e, claro, olhando bem para aspectos ligados à segurança, principalmente de crianças e adolescentes, intimidade, privacidade, direito de resposta, enfim, tem uma série de questões no campo da regulação da nossa vida digital. O fato é que a crise afeta o setor, games tornam-se, inclusive na própria Google, uma fonte nova, já que caiu o lucro da Google, né? Aumentou o faturamento, mas caiu o lucro. Então será que essa entrada dos gigantes das mídias sociais nos games vai facilitar a vida de quem é menor, de quem é independente, de quem é jovem, mas também está no Brasil ou na América Latina? São questões que ficam para o próximo governo. A economia é uma realidade. Eu volto daqui a 2 semanas comentando tendências em economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Este foi o professor Gilson Schwartz, que conversou comigo, Márcia Vanza. Economia, por Gilson Schwartz. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, qual é o questionamento que o senhor traz para os nossos ouvintes? Leila e ouvintes da Rádio USP, inicio essa coluna com uma pergunta.
Qual é o papel da arte em uma universidade? Ou, para ser mais específico, né? Qual o papel da arte em uma universidade no Brasil? Ou até, particularmente, na USP? Se a gente começar pela USP, a arte adentra a universidade nos anos 60, seja com a criação do MAC, em 63, seja com a criação da Escola de Comunicações e Artes, em 66. Então vocês vejam que o ensino entra depois da presença de uma coleção de referência, né? Seja para a arte moderna, seja para a arte contemporânea. Anteriormente a esse marco, aulas de história, teoria e filosofia até das artes, né, eram oferecidas tanto pela FAU, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né, como também da FEFELESH, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Mas o ensino propriamente, né, seja da música, seja do teatro, das artes cênicas, das artes visuais, só de fato tem lugar, né, a partir da criação dessa Escola de Comunicações e Artes. Ou seja, as artes, seja na USP, seja em outras universidades públicas, não vêm das academias de belas artes. Não há essa herança, né? Como em parte a gente assiste isso, seja principalmente na Europa, né? Ou até em certa parte nos Estados Unidos, né? Então a arte, ela vai adentrar num mundo que a princípio tem essa exclusividade ou tem essa proeminência, né, da ciência. Isso cria uma especificidade e também consequências, né? O que não cabe agora a gente detalhar, mas que são importantes para considerar o fato de uma exposição estar sendo aberta agora no dia 6 de agosto no Centro Universitário Maria Antônia, que relaciona arte e ciência de uma forma bastante instigante. Fale um pouco sobre a exposição Encantar na Fronteira do Conhecimento, que vai ser inaugurada no Centro Maria Antônia da USP. Encantar na Fronteira do Conhecimento, ou em inglês, Grace at the Boundary of Knowledge, é uma exposição individual da artista suíça Sandra Buchenstein, resultante de uma convivência em diferentes institutos de estudos avançados. Num primeiro momento, em Bielefeld, na Alemanha, no ZIF, e agora, recentemente, no IEA da USP, no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Pela primeira vez, nos seus mais de 35 anos de vida, esse instituto recebe uma residência artística, ou promove uma residência artística, né? E, em parceria com o Centro Universitário Maria Antônia, realiza uma exposição de arte contemporânea, que não é necessariamente fruto de uma discussão na especificidade das artes visuais, seja de uma escola, seja de um museu de arte contemporânea, mas da interação, né, da arte com a ciência em um ambiente interdisciplinar. A artista explora a linguagem do desenho de forma inusitada, em modo expandido, causando estranhamentos e questionamentos por parte daqueles que visitam a exposição. Vale a pena conferir, seja na abertura nesse sábado às 11 da manhã, seja durante o período em que estará aberto ao público, de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde, até o dia 20 de novembro de 2022. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Sem encontrar tratamento eficaz para as demências, como o Alzheimer, os cientistas têm investido nos fatores que podem desencadeá-las. Nesta edição do Minuto do Cérebro, o professor Otávio Pontes Neto apresenta estudo que aponta a apneia do sono como fator de risco para as demências. Também fala o que é e como tratar a apneia do sono. Bem, com o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população, doenças que levam ao declínio cognitivo, como a doença de Alzheimer e a demência vascular, são um problema de saúde pública global, né?
Se por um lado ainda não existe ainda um tratamento que leve à cura dessas condições, por outro lado, é fundamental a identificação de fatores de risco modificáveis, né, que possam ser abordados e tratados para que a gente possa prevenir o desenvolvimento de demência ou a sua gravidade. Neste contexto, um estudo recentemente publicado na revista Neurology revisou 11 estudos clínicos, sendo 3 ensaios clínicos e 8 estudos observacionais, e encontrou que a apneia obstrutiva do sono é um fator de risco importante para declínio cognitivo e demência, em geral, na população. A apneia obstrutiva do sono é um distúrbio respiratório do sono, em que existe um colabamento das paredes da faringe que impede que o indivíduo consiga respirar normalmente durante o sono, né? Então, ela se manifesta principalmente por roncos, né? A apneia, às vezes presenciada pelo parceiro, né? E fragmentação excessiva do sono. Esses pacientes têm sonolência diurna excessiva e, a longo prazo, a apneia obstrutiva do sono parece levar a um declínio cognitivo e aumento do risco de demência. Felizmente, é uma condição que tem tratamento e é muito provável que o tratamento adequado com o CPAP ou outras intervenções possa levar a uma redução do risco de demência e declínio cognitivo nesses pacientes. Este foi o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, Rádio USP Ribeirão. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.